devemos seguir nossa jornada com a profecia, mas devemos entender como as coisas acontecem. Por isso é que estamos respondendo a pergunta: o que devemos fazer para compreender este livro? Nós já sabemos que Deus se comunica conosco de uma maneira que nós podemos entender. O apóstolo Paulo havia dito que se aquele que toca trombeta não emitir o som correto, como se prepararão para a batalha aqueles que ouvem a convocação? Então o som tem que ser correto. Se você quer se comunicar com seu filho pequeno, terá que fazer uma adaptação na sua maneira de falar. Muitas vezes os pais precisam se ajoelhar para falar com as crianças pequenas e usar termos que eles normalmente não utilizam ao conversar com os adultos. Tem que pensar uma maneira de explicar a coisa de tal forma que a criança entenda e não esperar que a criança, por si só, alcance um conhecimento que ela não é capaz de alcançar. Assim é o relato que Deus faz no livro de Apocalipse. O Espírito Santo, ele se comunica conosco de uma maneira que é natural para nós. Talvez alguém diga assim: o livro é muito difícil. Não é difícil, não. Vamos dizer assim, é preciso ter revelação. Como qualquer texto da Bíblia, nós temos que ter uma revelação dada pelo próprio Espírito Santo, porque ele faz isso sim. A assunção, diz a Bíblia, é verdadeira e nos ensina todas as coisas. Então vamos continuar. Eu já havia falado do capítulo 7, que nós encontramos a visão dos glorificados. Aqui, no versículo 9, nós vemos uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Quando nós encontramos essa expressão em pé diante do trono, a Bíblia quer nos dizer que aqueles que ali estão já ressuscitaram, já têm corpos físicos. De forma oposta às almas que são vistas no quinto selo e que clamam debaixo do altar de ouro que se encontra diante do trono de Deus, não é usada essa expressão porque elas ainda não ressuscitaram. Aqueles que ali estão, as almas daqueles que foram mortos, e a Bíblia usa essa expressão, as almas, porque eles não ressuscitaram ainda. Deixa eu falar uma coisa importante, meus queridos, sobre essa parte aqui. As pessoas no céu precisam de um corpo para se expressar. Por isso que o paraíso, ele foi transportado para o céu, porque aqueles que foram levados após a ressurreição de Jesus, eles não poderiam andar livremente lá no céu. Por isso que é chamado de cativeiro. O paraíso é chamado de cativeiro, porque ali se encontram aqueles que estão só com a alma e o espírito, aguardando o momento em que serão revestidos novamente. E eles estão ali, então, esperando até chegar este momento. Se nós fôssemos falar da revelação do quinto selo, teríamos bastante coisa para falar sobre essa questão aí, daqueles que morrem e que estão aguardando a primeira ressurreição. Apenas vamos dizer aqui, vou dizer que eu já estou enfatizando, que quando no livro de Apocalipse aparece alguém em pé, é porque ele já ressuscitou, já recebeu um novo corpo, e por isso ele está na presença de Deus. Voltando então à visão desses glorificados, eles clamam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O Cordeiro aqui é Jesus. Nós sabemos que o nome dele na eternidade vai ser outro nome, não vai ser Cordeiro, também não vai ser Jesus. Ele vai receber um novo nome. Nós encontramos na carta às igrejas esta revelação. Cada coisa que se comenta nos remete para uma outra parte do livro de Apocalipse, por isso eu não vou dar detalhes, porque senão eu não caminho aqui, eu não vou adiante. Então todos os anjos estavam de pé. Olha novamente a expressão, né? Os anjos de pé. Ou seja, porque os anjos têm corpo celestial, é verdade, diferente daqueles que estão no paraíso, que são os remidos, os salvos. Os anjos que são vistos também estão de pé. Então, de pé a multidão e de pé os anjos, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, essa cena aqui é literal. Está mostrando algo que de fato vai acontecer no momento em que o arrebatamento acontece. É isso que nós temos que entender. O livro de Apocalipse nos transporta para o futuro.
Por isso o livro 24 Extraordinários Eventos, ele foi escrito como a narrativa dele no futuro. Porque o livro de Apocalipse nos leva ao futuro. Ele nos remete à cena das coisas que vão acontecer. No caso aqui, a revelação que é mostrada após a abertura do 6º selo é a igreja se apresentando diante do trono de Deus, logo após o arrebatamento. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa cena. Isso que eu vou dizer agora, eu explico melhor no 9º evento do livro 24, Extraordinários Eventos. Então, no 9º evento, eu explico isso que eu vou dizer agora. A Bíblia entende, a Bíblia nos mostra que o momento do arrebatamento é o cumprimento do mistério de Deus. A Bíblia fala desse mistério. Veja que quando fala da união de Cristo com a igreja, em Efésios, fala que grande é esse mistério. E Paulo diz, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento, ele coloca nestes termos. Quando ele fala da primeira ressurreição, ele diz assim, é isso que vos digo um mistério. No capítulo 10 de Apocalipse, quando é mencionado o toque da 7ª trombeta, o anjo, é dito a João que quando o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, que é a 7ª, então se cumprirá o mistério de Deus. Porque é na 7ª trombeta que os mortos ressuscitam, pois ela é a última trombeta. Diz que os mortos vão ressuscitar ao soar da última trombeta. Então, é na 7ª trombeta que os mortos ressuscitam, que a igreja é arrebatada e que todos são levados para junto do trono de Deus. Então, é isso que nós estamos vendo aqui no final do capítulo 7, a partir do verso 9, é esta cena empolgante para Deus. Por isso que o Espírito Santo, depois de fazer o relato das coisas que vão acontecer durante a grande tribulação, que ela se estenderá durante os 7 anos, vai iniciar de forma branda e depois vai se tornar muito intensa no final deste período, ele dá uma paradinha e diz assim, em outras palavras, no capítulo 7 de Apocalipse, olha, Israel vai ser salvo, aleluia! Oh, glória a Deus, Israel vai ser salvo e a igreja vai chegar ao céu. Primeiro ele fala de Israel, depois fala do arrebatamento da igreja. Então ele mostra as duas cenas, os judeus sendo selados, até porque eles não são salvos neste momento do arrebatamento, é mostrado eles sendo selados, marcados, e na verdade eles não são nem marcados na hora do arrebatamento, eles são marcados assim que começa o juízo de Deus, lá no começo. Assim como aqueles que vão se converter durante esses 7 anos de juízo, também são marcados no começo. A igreja, os cristãos já estão marcados, porque tem o Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção. E aí depois ele mostra então a cena que é empolgante para Deus, a união dele com os homens. Agora, por que é mistério de Deus? Por que é chamada essa cena de mistério de Deus? É chamado de mistério de Deus porque nunca, jamais, nem durante toda a eternidade, os homens vão compreender, aliás, os homens, nem os anjos, nem ninguém vai compreender a maneira como Deus trata o ser humano, a maneira como Deus trata o homem, com tantos benefícios. É algo que é um mistério. Por isso que Apocalipse 10, 7 diz, quando o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o mistério de Deus. Ao invés de dizer, será revelado o mistério de Deus, porque este não vai ser revelado jamais, então é dito ali que o mistério de Deus vai se cumprir. Ou seja, vamos nos unir com o Senhor eternamente e vamos passar a eternidade sem entender porque Deus nos trata da maneira como tratou. Podemos falar um pouquinho sobre isso. Jesus se fez homem e nunca mais deixará de ser homem. Ele, como Deus, se tornou homem e vai continuar sendo homem eternamente. Já pensou isso? Ele ressuscitou dos mortos e o corpo dele não sumiu. Não abandonou o corpo de homem e agora vou voltar a ser Deus. Não, ele sempre foi Deus, até como homem aqui na Terra, sendo Deus. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e que há de vir. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está mais do que conhecido na Bíblia. Mais do que explicado na Palavra de Deus. Mais do que confirmado que Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que alguém tenta entender Deus, ele consegue fabricar uma heresia.
Então, todas as heresias da história surgiram a partir do momento em que os seres humanos tentaram explicar Deus. Então não tentemos entender isso e não tentemos explicar Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, Jesus permaneceu na forma de homem, o Filho permaneceu na forma de homem e continuará assim por toda a eternidade. E vai reinar juntamente com os seus irmãos eternamente. Aqueles que forem vencedores, permanecerem fiéis até a morte, eles vão reinar eternamente sobre o universo. Deixa aqui dar uma adiantada no livro de Apocalipse, né? Aqueles que permanecerem fiéis a Deus até a morte, eles vão governar sobre o universo, sobre toda a criação, durante toda a eternidade. É o que diz a Bíblia. Evidentemente que todos estarão sujeitos ao Pai. É verdade. Mas será delegado a nós, evidentemente submissos ao Senhor Jesus, que terá um novo nome, como eu já falei há pouco. Então é-nos dado este privilégio, essa recompensa de governar o universo por toda a eternidade, vivendo na Nova Jerusalém, na cidade que fará parte do novo céu e da nova terra, que é o lugar onde nós, que fomos salvos, os remidos, habitaremos com Deus para sempre. Que Deus vos abençoe, amigos. Vamos encerrar hoje aqui essa parte da resposta à pergunta: o que fazer para compreender o livro de Apocalipse. Eu já aproveitei para dar uma caminhada no livro, né? Nós estávamos lendo o livro, continuaremos lendo, não terminamos de ler versículo por versículo, mas pensei que seria bom nós darmos uma caminhada mais adiante, explicando de uma forma mais abrangente, numa visão panorâmica do livro de Apocalipse. A ideia não é dar um curso bíblico sobre Apocalipse. Ninguém pense que eu estou dando curso. Por favor, não diga que tem curso bíblico aqui na emissora, porque não tem. A ideia, o que o Espírito Santo quer fazer é lhe levar a amar o livro de Apocalipse, fazer as pazes com este livro, porque tem muito cristão que está brigado com o livro de Apocalipse. Deixa ele de lado. Eu usei aqui um termo bem forte, bem pesado, né? Bem, mas eu continuo com essa opinião. Tem muitos cristãos que deixam o livro de Apocalipse de lado. Tem que fazer as pazes com ele. Tem que amá-lo. Ele é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E o Senhor mostra que quando o juízo chegar, uma parte da igreja não vai estar preparada. Essa parte é representada na parábola das 10 virgens pela igreja nécia. Nós hoje estamos decidindo a qual grupo nós vamos pertencer, a igreja prudente ou a igreja nécia. E a igreja que vai pertencer à parte prudente são exatamente aqueles que estão com a atenção no que o livro de Apocalipse diz, nas coisas que são anunciadas na palavra de Deus, que estão vivendo intensamente em seus corações essas coisas. E quero dizer uma coisa: quando nós conhecemos e começamos a caminhar, a andar essa jornada com a palavra anunciada das coisas que vão acontecer, com a profecia do Apocalipse, o temor de Deus começa a crescer dentro de nós. É verdade. Isso faz parte da bem-aventurança, viu, meus queridos? E nós começamos a entender as coisas de forma mais clara. E Deus vai nos abençoando. Experimente esta bem-aventurança. Vale a pena. Chegamos aqui ao final do nosso programa e vamos orar. Bem, vamos orar para que a igreja entenda essas coisas, para que a igreja compreenda o valor do livro de Apocalipse, a profecia do Apocalipse, possa amar, se alimentar e se voltar para as coisas que Deus anuncia que vão acontecer. Isso vai gerar muito fruto no meio da igreja, vai fazer com que os cristãos evangelizem, vai fazer com que os cristãos orem, busquem a Deus de coração. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, toca a vida dos meus irmãos,
dos nossos irmãos. Senhor, que a igreja possa compreender essas coisas que são anunciadas na profecia do Apocalipse. Em nome de Jesus nós oramos. Oh, estenda tuas mãos, resplandeça teu rosto, Senhor. Em nome de Jesus. É verdade que o Senhor já tem resplandecido o seu rosto, é verdade sim. Mas que cada vez mais a igreja possa contemplá-lo e olhar somente para ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.